A gente vai começar falando hoje sobre hiperidrose. A palavra é estranha, mas não é nada mais do que o suor excessivo, né? Acompanha comigo a SBT, depois a gente vai conversar aqui, tá bom? A hiperidrose, mais conhecida como suor excessivo, é uma condição que pode afetar a autoestima de pessoas em diferentes faixas etárias. Na hiperidrose, o paciente apresenta uma quantidade bastante excessiva de suor que pode se apresentar somente em alguns pontos, como nas axilas, nas mãos e no pescoço, ou mesmo surgir em todo o corpo, causando constrangimento, podendo perturbar diversos aspectos da vida pessoal e até mesmo profissional. Geralmente, quem tem hiperidrose pode suar até mesmo descansando ou em repouso, uma vez que as glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor, atuam de forma excessiva. Será que a hiperidrose pode estar relacionada a fatores genéticos, com pessoas de uma mesma família apresentando essa mesma condição? Ou é algo que pode ser natural do organismo? Como é feito o diagnóstico? Quais os tratamentos disponíveis para quem sofre com essa condição? Isso e mais você vai conferir agora, no Bendita Hora. Para falar sobre isso, eu recebo aqui, a doutora Fabiana Cório, dermatologista, que está aqui com a gente. Olha, muito obrigado. Seja bem-vinda, doutora. Nossa, para mim é uma honra estar aqui com o Padre Juarez. Muito bom falar sobre isso e é muito bom conversar, porque é tão bom levar informação para as pessoas, certeza. Tirar dúvida das certeza. pessoas. Tá? E você pode participar aí, viu? Se quiser mandar sua dúvida para a gente fazer pergunta aqui para ela, pode ir lá. Primeiro que eu já queria perguntar, essa questão existe uma função da transpiração no nosso corpo? Existe? Sim. A hiperidrose, ela é um termo usado para o suor excessivo. Só que o suor normal, ele faz parte da nossa vida, porque ela vai regular a temperatura do nosso corpo. E é muito importante isso, porque a gente tem 36,6. 36,6 é a nossa temperatura. Perfeita. Para cima ou para baixo, ela vai ajudar a regular. A gente tem um termorregulador dentro do cérebro. Então, se a temperatura subir do ambiente, a gente vai transpirar para poder abaixar essa temperatura, porque senão a gente vai danificar as células. Que interessante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O fato de alguém, a gente fala normal, a palavra normal, a transpiração normal e tal, quando é que dá pra gente perceber que ela é excessiva? Quem percebe? A própria pessoa? A própria pessoa. É uma história clínica que acaba demonstrando mais o diagnóstico da hiperidrose. Por quê? Ela começa a transpirar fora de contextos que seriam necessários. Por exemplo, quando você está sentindo calor, é normal. É normal. Por exemplo, se você está num ambiente que a temperatura está mais alta, você vai transpirar de uma maneira mais generalizada. O corpo todo? Sim. E axilas, em alguns lugares, tem mais glândulas sudoríparas, então vão ter mais transpiração. Peraí, fala. A transpiração acontece pelas glândulas sudoríparas. Isso. Essas glândulas sudoríparas tem no corpo todo? Tem no corpo todo, mas alguns lugares... São mais concentradas. Exatamente. Por exemplo, axilas... Mãos, pés... As mãos têm glândulas sudoríparas? Muitas. O rosto, couro cabeludo. Esses são os lugares principais. Porque tem gente que sua muito no corpo. Muito. Aqui, nas mãos, axilas. Exatamente. Olha que coisa. E aí, quando ela começa a ocorrer fora do contexto, aí incomodar e tornar situações constrangedoras, e aí a pessoa chega no consultório. Também tem, porque... Muito. O pé? Muito. Por causa que, pior ainda, que sempre está fechado. Exatamente. Aí acaba levando a outra condição, que é a bromidrose, né? Bromidrose é o chulé. O chulé. Porque daí o que vai acontecer? Acho tão feia essa palavra, chulé, eu vou falar bromidose. Mas às vezes a gente fala termo técnico e não consegue alcançar e passar a informação. Bromidrose. Bromidrose, interessante. E o que acontece? Essas bactérias, elas acabam pegando esse suor num lugar fechado, escuro, começam a trabalhar esse suor, se alimentar e produzem substâncias que vão ter cheiro ruim. Isso é interessante. Esse cheiro do suor é o cheiro, então, feito pelas... Não é do suor, não é da transpiração. O suor em si, ele não tem cheiro. Ele é água. Assim, dependendo do tipo de alimentação, às vezes alho, cebola, ele vai acabar exalando um pouco pela pele toda, né? Mas essas bactérias, elas trabalham e acabam liberando um odor muito característico e forte. O odor do suor é... Ai, tá dando nojo até de falar. O odor do suor nas axilas...
que às vezes também são bactérias que fazem. São as bactérias que acabam indo lá e acabam se alimentando desse líquido, desse suor, porque o suor ele sai muitas substâncias junto, ele sai minerais, sai gordura, então acaba virando um alimento para ela, né? Para ela. Exatamente. Pra ela. Aqui, tem nome para esse cheiro aqui, é bromidrose. É bromidrose. Ah, bromidrose também? Também. Ele fala que é CC, né? CC, é bromidrose. Então, é o nome comercial, né? Nome o CC. comercial. Aqui, bromidrose, então, tanto para o chulé quanto para... Olha, agora... As mãos também. A mão também? Também. Isso que eu ia falar. A mão, engraçado, porque a mão tem muita... É interessante a mão ter muita... Sim, e é tão constrangedor porque você cumprimenta alguém estendendo a mão. E aí isso torna a pessoa enojada, que acaba recebendo, acaba limpando. Dá uma limpadinha, exatamente, assim. Exatamente. Por isso que constrange tanto. Não é um problema que leva à gravidade de saúde, mas leva a transtornos psicossociais, profissionais, muito sérios. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vou perguntar sobre essa aqui, mas eu vou falar lá. Eu queria perguntar sobre essa questão, se é causada por alguma coisa. Mas peraí, se é causada, se tem alguma coisa que causa isso, se a pessoa passa a ter essa condição. Eu te falei, quase não tenho... Vamos falar sobre isso. Não, também, olha aí. Na missa, às vezes, quando está muito quente, que eu sinto só correr aqui atrás, assim, ó. O resto, aqui, nada. Na academia, eu faço academia, assim também, eu fico com vontade, mas não consigo suar. Suar é importante. É bom. Olha, tá vendo? Então não é simplesmente vantajoso. Não. Aqui, ó. Doutora, aqui, é interessante esse assunto, né? É muito. Aqui a gente vai acompanhar agora um depoimento da Daniela Rocha, que sofre com hiperidrose. Veja só. Eu tinha vergonha de dar a mão para um amiguinho. Pré tem muito disso, tem muita recreação, dar a mão. Eu acho também que foi um pouquinho de falta de atenção dos meus pais, de logo no início perceber e me explicar do que se tratava. Tudo bem que eu acho que nem eles sabiam, mas de falar, olha, Dani, sua mão é diferente, sua mão ela sua mais com seus amiguinhos, mas você pode fazer assim, você pode levar um paninho para secar suas mãos. E eu não tive meio que isso, então eu cresci assim. Um constrangimento que me marcou foi quando eu tava na primeira série e eu lembro até quem que era a professora. E ela falou assim, não é pra vocês deixarem as garrafinhas de água em cima das carteiras, porque pode molhar a atividade de vocês. Aí vocês já sabem, né? Aí quando eu acabei, eu fui até a mesa dela pra levar a atividade. Eu lembro que a sala toda quietinha, eu levantei, fui até a mesa dela. E aí quando eu entreguei aquela poça de água, assim, onde eu tinha apoiado a minha mão pra escrever. E ela me deu a maior bronca, ela olhou pra mim e falou, eu acabei de falar que não era pra vocês deixarem a garrafa em cima da carteira. Olha o que você fez com a sua prova. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu não tinha muita boca pra nada. Eu olhei assim pra ela e falei, professora, é que minha mão é suada. Eu só sabia falar isso, eu só sabia que minha mão era suada. E aí eu lembro que ela até ficou um pouco sem graça, assim, porque já tinha ido, ela já tinha dado a bronca, tava todo mundo olhando. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu tinha uns 6 anos, eu tava na primeira série. Professora, nossa, que dó. Uma bronca numa menina de 6 anos. A gente fica até comovido, né? Com a história. Eu fico com muita dó. Porque... Doutora, engraçado, ela fala, desde criança, é normal isso? É desde criança? Tem vários tipos, né? A gente pode classificar a hiperidrose de vários jeitos. Mas a genética, a gente chama de primária ou essencial, que não se acha uma causa, mas tem alguém na família que também tem esse problema, que tem que dar uma procurada. Às vezes não é um parente direto, mas é um parente mais distante. E aí começa a transpirar mais precocemente. Na primeira infância, 3, 4 anos de idade, e locais do corpo. Às vezes mãos, às vezes axilas, às vezes um pedaço da barriga, entendeu? Criança, às vezes, pode ter uma hiperidrose, assim, já transpirando debaixo? Pode. Mesmo sem passar pela puberdade? Mesmo sem passar pela puberdade, porque isso daí já é um caráter genético. Por isso é tão importante a gente conversar e falar, explicar. Você vê o trauma que causou a menina e que levou por muito tempo, né? Muito tempo, até ela ter essa liberdade de falar. Agora, tem alguma coisa que causa isso ou não? É só mesmo... Não, tem causa, sim. Até as causas sistêmicas normais, que é como nós comentamos, da temperatura elevada, do exercício físico, isso faz parte. Agora, tem outras causas, por exemplo, uma alteração de tireoide. A tireoide, ela ajuda a regular a temperatura do corpo junto com a mitocôndria. Sim. Aí falar que nome feio, mitocôndria, mas é a nossa fábrica de energia. Sim. Então, ela também, se ela estiver desregulada, se tiver um excesso de trabalho, a gente vai ter transpiração e vai ser sistêmico também. Problemas de glândula adrenal, é uma glândula que está em cima do rim, ela produz o cortisol. Quem que não vive estressado hoje no mundo moderno? O cortisol é elevado,
sobe também a temperatura corporal, então você acaba transpirando mais. Hoje, excesso de testosterona, por exemplo, tanto por produção endógena, por está desregulado o corpo, ou síndrome de ovário policístico, por exemplo, nas mulheres, ou nos homens mesmo que fazem reposição e às vezes fazem excessivo, também aumenta a transpiração. Então tem várias causas. Cânceres, alguns medicamentos. Medicamentos também? Também. Na menopausa, aquela coisa dos fogachos, isso pode aumentar a transpiração também? Sim, com certeza. E é interessante, assim, porque quando a gente está passando a menopausa é a última menstruação. A última menstruação, é. Não é, o climatério é o período que a gente entra depois dessa menstruação. Depois da última menstruação. Exatamente. Então, quando tem a oscilação dos hormônios, aí acontece o fogacho. Porque se você pega uma pessoa adolescente que está com o hormônio lá em cima, ela não tem. Ela não tem. Ela não tem isso. E se o problema é a oscilação. É a oscilação. Você pega uma pessoa mais idosa que já está com os hormônios lá embaixo, também não tem o fogacho. Então, o fogacho é a oscilação, é um período. É o período da menopausa. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso, exatamente. Não é por causa dos hormônios, é por causa da oscilação. As pessoas falam erroneamente, eu estou na menopausa. Não. A minha menopausa tem a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa é a última menstruação. Exatamente. Aí depois entra no climatério. Depois, que é o período que não tem aí mais. Não tem mais hormônios, aí não tem mais nada. Não tem mais. Que coisa interessante. Aqui, agora, nós podemos frear essa coisa tem medicamento? Como que faz, de repente, para uma pessoa que às vezes está muito constrangida com esse tipo de coisa? Tem medicamentos, mas eles não são mais usados hoje, que são anticolinérgicos, porque eles acabam tendo efeitos colaterais que acabam diminuindo a saliva. Anticolinérgicos? Porque... exatamente, tomava, era um comprimido. Antigamente, isso, né? Não se usa mais. Não se usa mais. Aí, mas isso, antigamente, interessante deixava saber. A boca seca. Então, você tomava para diminuir, de repente, a transpiração? Exatamente, funcionava, só que tinha efeitos colaterais muito sérios. A pessoa ficava com a boca seca? Boca seca, diminuía até a urina, às vezes. Nossa! Então, assim, aí quando começa a mexer com saúde de verdade, aí você fala, a transpiração não é grave, eu vou tomar um medicamento que vai me deixar com mais risco. Não tem sentido, né? É verdade. E hoje tem tratamentos na dermatologia. Na dermatologia tem tratamento? Tem. Hoje é muito usada a toxina botulínica. O Botox, o Botox que usa pra a gente, porque Botox é uma marca, né? Exatamente. Mas você, padre, você pode falar. Eu posso, ela não pode falar. Eu posso falar, porque só que para todo mundo entender, a toxina botulínica tem um nome comercial de Botox. Tem vários, mas a gente fala, botou Botox. Foi o primeiro, né? Então ficou muito marcado o nome, né? É uma toxina mesmo, do Clostridium, uma bactéria. Uma bactéria perigosíssima. Super perigosa, é uma arma. O botulino é que faz o botulismo. É uma arma biológica. Uma arma biológica, mas só que ela é dosada, tudo isso. E amenizada, né? E aí, ela é aplicada nos lugares que há transpiração? Exatamente. Se está transpirando muito nas axilas, a gente faz nas axilas, se não, na palma da mão. Na palma da mão é horrível. É horrível. Na palma da mão. A gente passa anestésico tópico. Mas aí é vários pontinhos? Vários pontos e é bem desagradável, porque dói muito. Deixa eu te falar. Ela vai, no caso, ela vai o quê? Ela vai contrair, fazer Ela vai inibir a glândula sudorípara. A glândula sudorípara. Isso, ela vai parar de funcionar. Mas essa toxina, ela tem um tempo de ação. Sim, ela dura uns 8 meses, 6 a 8 meses. É um tempo até bem aceitável, o resultado é bom. Nas axilas não dói para fazer. Não dói? Não dói. As palmas das mãos e as plantas dos pés são os locais mais dolorosos. E nas plantas dos pés faz também? Também faço. E esse tipo de tratamento dermatológico não chega a prejudicar nada? Não, esse não. Esse é localmente, a gente faz no rosto, já está muito consagrado, em grande número de população mundial usa. A gente sabe que não tem problema nenhum. Ainda não se fala sobre isso. Mas isso é um dermatologista que tem que fazer. E que tem que também saber, porque a pessoa às vezes sua um pouquinho, ela vai achar que ela tem hiperidrose, não é? Não, tem o aceitável, né? Que todo mundo passa por uma transpiração. Mas quando ela está te privando em áreas sociais ou profissionais, por exemplo, você vai dar uma palestra e de repente você está com aquela
pizza. Que todo mundo fala. Isso passa uma insegurança. Tem gente que usa até absorvente debaixo do braço, sabia? Exatamente, porque é tão constrangedor que parece que a pessoa não sabe sobre o assunto que ela vai falar, parece que ela está insegura, mas na verdade é uma hiperidrose, que ela tem um problema. Então isso é muito constrangedor mesmo. O suor, ele é usado até socialmente. O Nixon perdeu a eleição nos Estados Unidos, né? Perdeu a eleição, primeira vez que ele foi para o Kennedy. O Nixon era republicano. Perdeu por causa na hora do debate, ele suava muito, mas ele suava por causa das luzes dos Imagina, estúdios. isso esquenta e já... Esquenta, Exatamente. E aí a câmera pegava sempre o suor dele. Passou a impressão de um homem inseguro. Sim, você está vendo? As pessoas leem o seu corpo. É verdade, é verdade. O corpo fala por si só, né? Interessante. Agora, quando um paciente chega para conversar com você, ele vai chegar e falar, eu acho que eu tenho hiperidrose. Dá para você fazer o diagnóstico ali, Sim. olhando e tudo? Dá? A história clínica, ela faz o diagnóstico por si só. Porém, a gente faz um exame que a gente passa iodo e a gente passa amido. E deixa um tempo, porque aonde tiver a transpiração vai manchar, o iodo vai mudar de cor. Tá brincando. E aí a gente consegue ver, porque passa é pouco amido, tempo. Amido. Exatamente, passa primeiro o iodo e depois o amido. E a gente espera um pouco. E aí conforme ele vai transpirando, vai mudando a cor. Então vai ficando bem evidente onde tem a transpiração. Hoje é pouco usado esse exame, porque a história clínica, ela fala tudo. A pessoa fala, não estou podendo viver desse jeito, eu preciso de ajuda, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. E no caso, a hiperidrose, ela não é sinal de nenhuma outra doença, é? Às vezes pode ser, às vezes pode ser. Se for mais tardiamente começando, né, ela pode ser um câncer, uma alteração de tireoide, de adrenal. E todos, assim, medicamentos como efeitos colaterais e também doenças neurológicas, né? Doenças neurológicas, tudo que mexe em cérebro pode mexer no centro regulador lá da temperatura e a gente também desregular. Não sendo a toxina botulínica, existe alguma coisa da cosmetologia ou mesmo da dermatologia? Por exemplo, desodorante, funciona? Funciona em algumas pessoas, não para a hiperidrose. Não para a hiperidrose? Não, geralmente ameniza um pouco, mas não chega a dar o conforto que a pessoa quer. O hidróxido de alumínio, ele é usado no desodorante. Isso. E ele acaba obstruindo os poros da transpiração. Ah, meu Deus. Às vezes faz até outros problemas, como hidrosadenite, que acaba fazendo uma inflamação na glândula lá embaixo. Mas o hidróxido de alumínio, ele vai até um ponto. Dali para frente, ele já não ajuda mais. Pessoas normais se beneficiam muito do hidróxido de alumínio, mas na hiperidrose ainda deixa a desejar. Como que é? O chá de amora. Ah, olha que tá perguntando. Tá chegando um monte de pergunta pra gente. O chá de amora, se é bom para aquele suor da menopausa. O chá de amora, eu não sabia que era bom. O chá de amora, ele é muito bom para menopausa, mas ele não vai mexer na transpiração, ele não vai mexer nos fogachos. Ele vai ajudar um pouco a parte da oscilação dos hormônios, a parte de infecção urinária, porque às vezes... folha de amora, será? Sim, é da folha de amora. Folha de amora? Ele tem antioxidantes potentes, ajuda a clarear a pele. Gente, que coisa boa. É muito bom, a natureza é maravilhosa, né? Eu adoro a natureza. Então, o chá de amora, viu? A doutora falou, ela ameniza... Mas na hiperidrose... Quando você está suando, vai suar. Como a menopausa, que está entrando no climatério, é só um período, então esse fogacho ele vai passar por si só. Interessante. Hidróxido de alumínio, que você falou que às vezes ele fecha... Ele fecha o poro que vai sair a glândula. Você sabe que antigamente, eu também já usei... leite de magnésia para passar debaixo do braço. É muito bom. Ele não inibe a transpiração. Porque leite de magnésia também tem hidróxido. Não, hidróxido de magnésio que é o nome comercial que sempre existiu nas farmácias, né? Mas o que ele faz? Ele ajuda a evitar o cheiro. O cheiro. Então, tem gente que não sofre de excesso de transpiração e sofre com cheiro. Tem diferença? Tem. Às vezes tem gente que não tem a pessoa não tem transpiração excessiva, mas tem cheiro. Exatamente. Aí está envolvido genética, alimentação, essas outras coisas. Aí, nesse caso, o magnésio vai ajudar muito. Gente! Muito. E tem gente que também tem um cheiro, não só mas o suor tem um cheiro característico, né? Sim, aí tem questões raciais, tudo, entendeu? Isso. Exatamente, oriental tem de um jeito, a gente tem de outro, depende muito de alimentação, né? De alimentação e de alguma doença também, né? Com certeza. Quando a pessoa não faz aquele regime de carboidrato,
que a pessoa fica tomando, só comendo carne, aí dá um cheiro de acetona. Exatamente, também. é dieta cetogênica, né? É, isso.